Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, é o texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Sei, meu irmão, que talvez a vida esteja difícil para você, esteja complicada, mas eu quero encorajar você a não desistir. Eu quero encorajar você a continuar olhando para o Senhor, ao autor e consumador da sua fé. Não desista, não se desespere, não deixe de acreditar que o melhor do Senhor ainda está por vir sobre a sua vida. 1 Samuel capítulo 1. Nessa pandemia, nós temos ministrado todos os domingos sobre as quarentenas da Bíblia. E nós temos aprendido lições preciosas, tanto ruins como boas, das experiências dos homens de Deus que passaram pelas suas quarentenas. Hoje, como é o domingo, dia das mães, eu estou suspendendo essa temática de quarentena. Hoje eu quero falar sobre uma mãe da Bíblia. Porém, ainda que eu esteja suspendendo a temática quarentenas da Bíblia, e está falando hoje sobre uma mãe da Bíblia, eu quero manter o foco. Eu quero tentar manter a mesma ideia que nós temos ministrado ao seu coração nesses últimos dias. E a mãe que eu escolhi para falar é Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela não passou por uma quarentena, mas ela viveu um período de quase isolamento social. Olha o que é que diz o texto em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava uma porção dobrada, não porque ela tinha filhos, mas porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, verso 6, sua rival, provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isto acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos orar. Senhor, nós queremos te ser gratos pela porção da tua palavra. Palavra poderosa, palavra edificante, palavra autoexplicativa. Senhor, a tua palavra é clara e ela por si só já fala aos nossos corações. Porém, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ilumine, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para aprendermos lições mais profundas e entendermos o que o Senhor espera de cada um de nós, não somente das nossas mães, mas dos nossos pais, dos nossos filhos, de todo servo teu, que possamos aprender com Ana a lidar com as nossas frustrações, com as nossas limitações, que possamos, ó Deus, aprender com Ana a dar a volta por cima, que possamos aprender com Ana, Senhor, a buscar o nosso milagre na tua presença. Seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos refletir um pouco sobre a vida de Ana. O fato de Ana ser estéril e não poder ter filhos, certamente que é algo que causava tristeza, causava desconforto, causava sofrimento para Ana. Não tenha dúvida. O sonho de toda mulher é ser mãe. E isso não é agora. Isso é em qualquer cultura e em qualquer tempo. Toda mulher
especialmente numa cultura judaica, ela tinha o prazer de poder dar filhos aos seus maridos. Só que Ana não podia ter filhos, ela era estéril. Todos a olhavam certamente com aquele olhar de discriminação, porque havia sempre aquele comentário de que se aquela mulher estéril é porque a mão do Senhor estava pesando sobre ela, é por causa de algum pecado, é porque Deus não abençoou aquela mulher em que ela cumprisse o seu principal papel na sociedade de ser mãe. Então você imagina o que é viver com esse olhar de discriminação. Você pode imaginar o que é crescer cheio de expectativas, nutrir sonhos de se casar e dar muitos filhos e de repente não poder ter filhos. Essa discriminação é um sofrimento cultural, social. Para piorar essa situação, por causa da sua esterilidade, veja a situação de Ana. Seu marido, Elcana, casa com uma outra mulher, por nome de Penina. Por quê? Porque ele precisava ter uma descendência. Esse é o seu segundo sofrimento. Se já não bastasse ela não poder ter filhos, o seu marido ainda teve que casar com uma outra mulher para que ele pudesse ter descendentes. Imagine agora o sofrimento emocional, a baixa estima dessa mulher em ver agora seu marido ter a necessidade de casar com uma outra pessoa para que ela pudesse. Som. Problemas técnicos ao vivo, mas é assim mesmo, a equipe é boa, resolve tudo rapidinho. Então nós temos aqui um segundo sofrimento, que é o sofrimento emocional. A baixa estima dessa mulher de ver que ela precisou ser trocada por uma outra para que o marido pudesse ter filhos. O terceiro sofrimento é que essa Penina, essa outra esposa, ela teve muitos filhos e filhas. E ela usava desse expediente para provocar Ana. E esse sofrimento é um sofrimento em contexto familiar. Então ela tinha uma discriminação social, ela tinha uma frustração pessoal e agora ela tinha um conflito familiar, porque dentro de casa ela era constantemente confrontada e irritada pela sua concorrente, porque a sua concorrente lhe havia dado filhos e ela não podia dar. Então você imagina essa vida de Ana cercada, recheada de solidão, de isolamento e de constantes provocações. Não se engane que o maior problema de Ana não era Penina. Penina poderia ser a manifestação desse sofrimento porque era alguém que lhe provocava. Mas o seu maior problema não era Penina. O seu maior problema era a sua esterilidade e a sua esterilidade produzia vários desdobramentos. Eu penso que, como Ana, há muitas pessoas hoje vivendo profundo desconforto emocional. Talvez você que está me assistindo hoje, ou alguns dos que estão aqui, por trás de um sorriso aparente, por trás de um rosto aparentemente alegre, alguém esteja vivendo um profundo desconforto emocional, desgastante, um conflito familiar interminável. Algo que ninguém sabe, mas você lida com isso todos os dias. Poderá ser que esse problema social, familiar, seja por um único motivo, como era o caso de Ana, ou por vários motivos, mas o fato é, a minha oração é que você se enxergue em Ana, a minha oração é que você se identifique com o problema de Ana, com o sofrimento de Ana, e você aprenda com ela o exemplo de quem é capaz de alcançar o caminho do seu milagre. Ana, ela não sabia que iria viver um milagre. Nós sabemos que a história dela está escrita, mas Ana estava vivendo dia após dia aquela sua vidinha sofrível, aquela vidinha de ser estéril, de ver a sociedade olhando para ela como uma mulher estéril, de ver o seu marido ter que ver numa outra mulher a possibilidade de ter filhos e ver essa mulher todos os dias
lhe afrontando e lhe irritando. Ela estava vivendo essa vida dia após dia, sofrível, sem nenhuma garantia de melhora ou de mudança. Mas essa mulher tem uma atitude extraordinária. Apesar de não saber que estava a caminho de um milagre, apesar de não saber que Deus estava para completar na vida de Ana o seu grande propósito, Ana mantém uma postura e uma atitude extraordinária. E é esse exemplo, é essa atitude de Ana, não tendo nenhuma garantia de milagre, vivendo um sofrimento real, diário, cotidiano, sofrível, mas que mantém ela ainda uma vida agradável diante de Deus. Eu quero ensinar você como você pode alcançar também o caminho do milagre que Ana alcançou. Eu quero refletir com você as lições que nós podemos copiar, aprender de Ana. E a primeira lição, queridos, é que você olhando para Ana percebe que o seu sofrimento nunca abalou a sua fé. Olha, sofrimento dói. Sofrimento extrai lágrimas. Sofrimento provoca fadiga. Tem dia que quem está sofrendo não quer se levantar, não quer acordar. Gostaria de nem mais viver. Só quem sabe, quem está vivendo uma dor, uma pré-depressão, uma vergonha profunda, sabe o que é isso. Os resultados físicos, eles são inevitáveis. Acaba o sono, tira o apetite. O sofrimento é algo terrível. Contudo, você precisa aprender com Ana que a fé ainda é o extintor que apaga o fogo. A fé ainda é aquilo que neutraliza, que o medo se transforme em desespero. A fé ainda é o elemento que renova as nossas forças e que nos mantém a esperança que dias melhores ainda virão. Sem fé, o medo se torna em desespero. Sem fé, a motivação acaba. Sem fé, a vida fica azeda. Sem fé, a gente desiste. A gente não quer mais viver. Sem fé, a gente acha que morrer é uma solução. Talvez você esteja pensando nisso. Talvez você esteja desejando isso. Talvez você já tenha pensado nisso. Mas a gente olha para Ana e percebe que, apesar do seu sofrimento, Ana não pensava assim. O momento mais importante do texto de 1 Samuel capítulo 1 é que Ana ela está na presença do Senhor. Nós vemos Ana derramada na presença do Senhor, derramando o seu coração em lágrimas. Olha o que é que diz o verso 7. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Aí Ana se punha a chorar e não comia nada, mas ela ainda assim ia orar ao Senhor. Ela iria orar ao Senhor. Aprenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. O milagre de Ana tem seu início aqui. Se ela não mantém a sua fé, ela já tinha desistido. Se Ana não mantém a sua fé, ela já tinha aceitado a sua vida como derrota. Mas Ana ia ano após ano clamar ao Senhor para que o Senhor pudesse mudar a sua sorte. Eu oro para que essa pandemia ela não provoque em você um desespero, mas ela provoque em você uma dependência do Senhor. Eu oro para que você, nesta pandemia, não esfrie a sua fé. Não perca o seu prazer de estar no grupo da igreja, de estar servindo a igreja, de estar fazendo o seu culto doméstico, porque muito provavelmente algumas pessoas estão baixando a guarda, estão vivendo quase como que uma fé inoperante, uma fé superficial. A minha oração é que você redescubra a sua fé, porque a sua fé é o elemento indispensável para que o milagre de Deus seja derramado sobre a sua vida. O que Ana nos ensina em primeiro lugar é que, apesar do seu sofrimento que eu já descrevi para você, isso nunca abalou a sua fé. A segunda lição que nós aprendemos com Ana, queridos, é que o seu sofrimento nunca lhe roubou o foco do seu problema. Além dela não ter a sua fé abalada, ela continuar ano após ano, indo à presença do Senhor, buscar ao Senhor, o seu sofrimento também não lhe roubou o foco. Ana não ia, ano após ano, orar contra Penina.
e dizer: Deus, como é que o Senhor permite que Penina fique me provocando? Senhor, retira os filhos dela para que eu não viva essa vergonha. Você não verá Ana indo para o templo orar contra Ana, orar contra os filhos de Ana por causa das suas provocações. Você não verá ela se questionando, queixando-se, transferindo os seus problemas para Eucana e dizendo assim: eu não tenho filho porque a culpa é sua, ou é por causa disso, ou é por causa daquilo. Você não verá Ana, queridos, indo para o templo questionar o amor de Deus. Será que Deus me ama? Se Deus me amasse, eu não estava vivenciando o que eu estou vivenciando agora. Não. Esse é um perigo comum, muito perigoso. Abra seus olhos. Existem pessoas que ficam tão perturbadas com o seu sofrimento que as suas orações perdem o foco e perdem o sentido. Há pessoas que começam a transferir e culpar as pessoas pelo seu sofrimento. Há pessoas que começam a descontar as suas frustrações em outras pessoas. Há pessoas que começam a orar questionando Deus, duvidando de Deus. Há pessoas que começam a orar contra alguém, pedindo a justiça do céu sobre ele. Há pessoas que chegam ao ponto de pedir coisas desnecessárias, coisas que são totalmente distração e não resolvem o problema. O verso 12 nos dirá: Ana continuava a orar diante do Senhor, ao ponto que o sacerdote Eli viu o movimento dos lábios dela. O texto diz, queridos, que Ana ia ao templo porque a sua fé não foi abalada, mas ela tinha um foco, e o foco dela era: Senhor, dá-me um filho. Senhor, eu só preciso de um filho. Meu problema não é Penina, meu problema não é os filhos dela, meu problema não é Eucana, meu problema não é a sociedade, meu problema não é as minhas frustrações, meu problema é a falta de um filho. Se o Senhor me der um filho, eu resolvo tudo. Nós precisamos de foco. Nós precisamos orar pelas coisas certas. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos ocupar o nosso tempo com coisas supérfluas que nos faz perder tempo e nos deixa de fazer aquilo que é mais importante. Há muitas pessoas que nessa pandemia, elas não estão mais buscando profundamente a Deus, elas estão fazendo cursos, elas estão fazendo muitas outras coisas para elas estão focando esse tempo para elas e não estão focando esse tempo para Deus. Elas não estão focando no tempo para a família. Há pessoas que poderiam agora estar desfrutando de mais tempo com os filhos ou com o cônjuge, mas continuam viciados em internet, continuam viciados em redes sociais. Há pessoas que hoje estão vendo Deus prover os recursos, mas o seu coração não está grato, elas estão reclamando. Nós estamos perdendo o foco. O que nós aprendemos com Ana é que, apesar do seu sofrimento, ela não perdeu o foco. Ela sabia que a sua necessidade era ter um filho, e ela orava exclusivamente por isso. Não perca o seu foco, meu irmão. Não perca o seu foco. A terceira coisa que nós aprendemos com Ana, muito especial nessa noite, é que, além do sofrimento não ter abalado a sua fé, porque ela continuou indo ano após ano buscar ao Senhor, nem lhe roubou o foco, porque ela sabia exatamente o que precisava fazer e o que precisava pedir, e ela continuava ano após ano pedindo a isso. A terceira lição que a gente aprende com Ana é que ela entendeu que todo sofrimento tem um propósito. Isso é fantástico. Todo sofrimento tem um propósito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui comigo e para você que está me assistindo agora. Em que momento Deus decidiu fazer um milagre na vida de Ana? Em que momento? Em que momento Deus resolveu atender a oração de Ana? Foi no momento que ela orou? Não. Certamente que não. Ele tem. Mais uma troca. Esse milagre foi determinado na eternidade. Deus não respondeu à oração de Ana na hora que Ana orou.
Deus iria presenteá-la. Ela não sabia, mas Deus havia determinado, na eternidade, que daria um filho a Ana. Mas ela aprendeu que todo sofrimento tem um propósito. Esse milagre foi determinado na eternidade, mas ele tinha um tempo e um propósito. O sofrimento de Ana, diz o texto, que já havia vários anos. Mas o que determina a chegada de um milagre, irmãos, não é a duração do tempo do sofrimento. É o cumprimento do seu propósito. Enquanto Ana não entendeu o propósito do seu sofrimento, enquanto Ana não entendeu porque Deus ainda não tinha lhe dado um filho, enquanto Ana não entendeu porque que Deus havia permitido a sua esterilidade, ela não estava preparada para receber o milagre. Eu creio firmemente, olhando para o exemplo de Ana, que muitas das nossas orações ainda não foram atendidas porque nós não estamos preparados para receber essa resposta. Muitas coisas que Deus tem permitido vir sobre as nossas vidas é porque nós ainda não estamos preparados para o depois. Por isso que eu tenho uma plena convicção de que essa pandemia vem sobre nós agora, nesse momento, sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que Ele nos prepare para um propósito maior de Deus pós-pandemia. E nós precisamos aprender isso. Perceba uma coisa, a Bíblia diz que ano após ano, Ana vai orar no templo e pedir um filho. Só que somente agora é que ela muda a sua oração. Somente agora é que ela faz um voto. O verso diz no verso 11, e ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Todos os anos ela orava pedindo um filho, mas somente agora ela entendeu o propósito de Deus. Somente agora ela lhe faz um voto. Antes não existia nenhuma promessa, porque antes ela não tinha entendido que tudo que Deus nos dá tem um propósito, que tudo que Deus permite que aconteça em nossas vidas tem um propósito. E ela entende que se Deus lhe der um filho, é para que o propósito disso seja ela preparar esse filho para a glória de Deus. E a sua oração, a oração de Ana, é que se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria. Se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria para a glória do Senhor. Se Deus atendesse o desejo do seu coração, ela usaria esse milagre para o seu reino. Ela aprendeu que não devemos usar o que Deus nos dá apenas para o nosso conforto. Ana finalmente aprendeu que nós não podemos usar aquilo que Deus nos dá apenas para o nosso prazer, mas nós devemos usar tanto o sofrimento quanto as bênçãos de Deus para a sua glória. A pergunta que eu quero fazer para você que está aqui comigo e você que está me assistindo por uma das plataformas é: como você está vivendo hoje nessa pandemia? Será que você está vivendo essa situação, uma vida para a glória de Deus? O que Deus está dando a você, o que Deus está permitindo a você, você está usando para dar glória a Deus? Porque há muitas pessoas que, apesar de estarem com seus empregos assegurados, apesar de estarem agora trabalhando menos, apesar de estarem mais com a família, estão usando isso somente para o seu próprio prazer, para o seu próprio conforto. Está pensando somente em si. E não está preocupado com aqueles que não estão tendo talvez a mesma sorte. Não está preocupado com aqueles que não estão tendo o mesmo privilégio, os mesmos riscos, as mesmas escassez. Como você está vivendo hoje nessa pandemia, com tudo que Deus está dando para você? Ana aprendeu que ela precisava viver para a glória de Deus. Ela precisava devolver para Deus aquilo que pertencia a Deus. A última lição que eu aprendo com Ana nessa noite, para finalizar com você, é que somente a combinação fé, foco e propósito proporciona a paz e alegria espiritual que eu e você precisamos. Somente a combinação de fé,
foco e propósito é que proporciona a paz e a alegria espiritual que nós precisamos. Olha o que é que vai dizer no verso 17 e 18 de 1 Samuel 1. Então Eli disse: vá em paz e que Deus lhe conceda o que você pediu. E Ana lhe respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. E ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Escute, depois que o sacerdote falou com ela, o texto diz que aquela mulher que não estava comendo, comeu. Aquela mulher que estava chorando, se ergueu, voltou ao seu caminho. Aquela mulher que estava triste, já o seu semblante não era triste. O que é que o texto diz? Que o estado emocional e espiritual de Ana mudou. Apesar do seu problema ainda não ter sido resolvido. Ela ainda não recebeu filho. Ela estava no templo. Ela estava orando e clamando por um filho. Ela fez um voto por um filho. O filho ainda não chegou, mas a sua alma mudou. O seu estado mudou, a sua mente mudou. Aquela mulher que não tinha mais apetite voltou a ter apetite. Aquela mulher que não tinha mais força seguiu o seu caminho. Aquela mulher que estava profundamente triste, irritada, o semblante de tristeza mudou. E o que é isso? Fé. A fé dela não se abalou diante dos problemas. O que é isso? É foco. Porque ela não parou de orar e não parou de continuar fazendo as coisas certas que Deus esperava dela. Foco. E o que é isso? É convicção de que tudo que Deus permite que aconteça, bom ou aparentemente ruim, tem um propósito. E esse propósito muitas vezes é para nos amadurecer, é para nos ensinar, é para nos fortalecer, muitas vezes, inclusive, é para nos aperfeiçoar naquilo que já estamos fazendo. E quando há essa combinação de fé, foco e propósito, isso produz em nosso coração paz. Isso produz no nosso coração contentamento. Isso produz no nosso coração gratidão, alegria. Os problemas, a pandemia não passou ainda, mas o meu coração, ele está cheio de paz e de alegria, porque eu sei que essa pandemia tem um propósito. Porque a minha fé não se abalou, pelo contrário, ela está aprofundando nessa pandemia. Porque eu não perdi o meu foco. Eu não fiquei agora olhando só para mim. Eu não fiquei só nas redes sociais. Eu não fiquei só pensando em ganhar dinheiro. Eu não só fiquei pensando no meu conforto, no meu prazer. Eu mantive o foco. Eu continuo trabalhando para o Senhor. Eu continuo servindo ao Senhor. Eu continuo buscando ao Senhor. A fé não abalada. O foco e o propósito tem trazido, meu irmão e minha irmã, uma paz profunda no meu coração. Às vezes eu brinco com as pessoas dizendo assim, você já deve ter me ouvido falar isso em alguma das videochamadas que eu fiz. Alguns me ouvem dizer assim, eu não aguento mais essa pandemia, eu espero que ela passe logo, porque senão eu vou estourar, eu vou engordar e tal. Mas eu digo isso brincando diante de Deus. É bem verdade que eu estou comendo mais, dá para perceber. Mas eu estou em paz. Eu estou feliz, porque a minha fé não está abalada. Deus está me ensinando a buscá-lo e a conhecê-lo de outra forma. Meu foco continua o mesmo. Eu não estou fazendo tudo o que eu fazia antes, mas eu continuo fazendo de outra forma. Não mais da forma que eu fazia antes, mas Deus tem nos dado criatividade e nós temos adaptado e nós temos conseguido abençoar muitas pessoas. A missão continua. Os nossos dons não deixaram de ser usados. Nós estamos podendo usar essa pandemia para muita coisa boa, para estar mais juntos dos filhos, para estar mais juntos da família, para estar lendo mais, para estar aprendendo coisas novas, mas sem tirar o foco do propósito de nós aprendermos, nos aperfeiçoarmos e nos amadurecermos para sermos instrumentos melhores na mão de Deus. Há pessoas que eu tenho falado que elas estão abatidas, que elas estão distantes, que elas estão apáticas, que elas estão tristes, mas porque a sua fé, essa combinação, ela não está acontecendo. Há muitas pessoas que estão se distraindo, estão perdendo a oportunidade de ter essa fé e essa alegria, porque elas não estão tendo foco,
ou porque elas não entenderam o propósito, elas estão fazendo outras coisas e elas estão perdendo a oportunidade de continuar servindo ao Senhor. Será que é desse jeito que você está vivendo? Será que você está vivendo como Ana, apesar do sofrimento? Sua fé continua inabalável? Seu foco continua certeiro? Você entende o propósito que Deus quer usar esse momento para a glória dEle, para usar a sua vida ainda mais para a glória dEle? Essa pandemia trouxe esses resultados que trouxe na vida de Ana, na sua vida também. Essa mãe excepcional ensina para você, mãe, ensina para mim, pai, ensina para a gente que é filho, ensina para todo cristão, que se não houver essa combinação, nós não conseguiremos ter a paz e a alegria espiritual na nossa alma. Veja o que está faltando. Veja se você precisa fortalecer mais a sua fé. Veja se você precisa redirecionar o seu foco. Parar de pensar um pouco menos só em você, só nos seus prazeres e conforto, só nos seus investimentos, e pensar no reino, e pensar naquilo que Deus espera de você. Sabe por quê? Porque se Deus trouxer um arrebatamento, tudo que eu e você corremos atrás vai ficar. Os tesouros da terra não serão levados para o céu. Se nós não ajuntarmos tesouros no céu, seremos pobres diante de Deus. Há muitas pessoas ricas na terra, mas pobres diante de Deus. Porque elas têm tesouros na terra, elas têm títulos na terra, elas têm patrimônios na terra. Mas elas, nesta pandemia, elas não estão ajuntando tesouros no céu. Que você possa reaprender a viver uma nova fé, uma nova caminhada na presença do Senhor. Eu quero ver você melhor, eu quero ver você mais forte, eu quero ver você mais edificado, eu quero ver aqueles que estavam afastados do Evangelho se voltando para o Evangelho. Eu quero ver aqueles frios na fé, fervorosos. Eu quero ver aqueles que eram resistentes, quebrantados, clamando como pedras, e olhando para mim e para você, e os nossos testemunhos e as nossas vidas impactando elas. Essa é a minha oração, e eu quero orar por você. Feche os seus olhos e vamos orar. Paizinho querido, eu quero orar por esse irmão que está aqui comigo, por esse irmão e essa irmã que estão me assistindo agora ao vivo, ou estão me assistindo ao longo da semana, de manhã, de tarde, no trabalho, no ônibus, em casa. Eu não sei quanto tempo faz essa mensagem já gravada, mas essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, e que se ela entendeu a Tua palavra, e se ela percebe, ó Deus, que a vida dela não está igual a de Ana, ela precisa recuperar o foco, ela precisa recuperar a fé, ela precisa entender o propósito de tudo que está acontecendo em sua vida, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo visite essa pessoa agora. Que o Teu Espírito Santo avive a fé dessa pessoa agora. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga o conserto e a restauração que esses irmãos estão precisando agora. Ah, Deus amado, não permita que continuemos a viver desta forma, mas que nesse domingo, Dia das Mães, a mãe Ana nos ensine, nos ajude a dar a volta por cima, até a melhor postura diante do sofrimento e desse isolamento, e alcançar o milagre que nós precisamos. Visita os Teus servos e abençoa eles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.